Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço à Casa, à Luz Divina, pela oportunidade de estudo e aprendizagem. Hoje, estudaremos o capítulo 33, Curiosas Observações, do livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, tendo como título Os Agentes do Bem e como abordagens os encarnados na espiritualidade, os samaritanos, auxílio dos animais e os meios de auxílio. Iniciando a leitura. Instantes depois, divisei ao longe dois vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam dois homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça, como que se escapava um longo fio de singularidades proporções. Tive a impressão de identificar dois autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aqueles personagens? O Espiritismo ensina que os espíritos podem mostrar-se em qualquer lugar, a qualquer hora, de dia como de noite, que, em geral, o fazem sob a aparência que tinham em vida, que os que aparecem na maioria das vezes são parentes ou amigos, que vêm a nós por afeição, ou espíritos infelizes, aos quais podemos ajudar. Também são, por vezes, brincalhões no mundo espírita, que se divertem às nossas custas, justamente porque temos medo, e ele continua mesmo supondo que seja um mau espírito. Que mal poderia fazer? Não seria 100 vezes mais racional temer um valentão vivo do que temer um valentão morto, que se tornou espírito? Aliás, sabemos que estamos constantemente rodeados por espíritos, que só diferem dos que chamamos de fantasmas, porque não os vemos. Continuando a leitura, Narcisa diz: também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa, em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne, em missão redentora, e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferem de nós. Não tenha receio, portanto. Os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Vamos tentar explicar um pouquinho sobre este fato. Já que observamos espíritos encarnados estarem no plano espiritual, e como vamos ver, é um fato bem corriqueiro, pois acontece com todos nós, todos os dias, durante o sono. Por ser uma faculdade anímica, ou seja, provocada pelo próprio espírito, chamada de desdobramento espiritual,
ou, segundo Kardec, estado de emancipação da alma. Na questão 401 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta é não. O espírito jamais está sem fazer nada. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se afrouxam e ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. A única diferença entre o sono e a morte é que o espírito está ligado ao corpo por um cordão fluídico, luminoso. Esse cordão que o André Luiz viu naqueles espíritos. É por meio dessa ligação que o espírito é avisado imediatamente da necessidade de voltar ao corpo, seja qual for a distância que o separa. O retorno acontece com a rapidez de um relâmpago, como está no Livro dos Médiuns. Aqui vale lembrar a importância de fazer uma prece, de estarmos sempre com os pensamentos elevados, em sintonia com o nosso mentor espiritual na hora de dormir. Já que com o espírito livre podemos visitar locais superiores de aprendizado e trabalho ou locais inferiores, de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. Continuando a leitura, disse Narcisa. Vamos até lá. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Avistava-se ainda, a enorme distância, os dois vultos que se afastavam de nosso lar, tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: estão envolvidos em claridade azul. Deve ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Lá vêm eles, disse Narcisa. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção. De repente, ouvi os latidos de cães a grande distância. Que é isso? Perguntei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros. 6 grandes carros formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e barulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais a mulas terrestres. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves, de corpo volumoso, que voavam a curta distância, acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Ao questionar sobre a necessidade de utilizar tais animais, quando já se dispunha de recursos mais avançados no plano espiritual, André é esclarecido por Narcisa que tudo se deve a uma questão de densidade da matéria, observando que naquelas regiões densas que penetraram, o uso da colaboração dos animais era imprescindível. Os cães facilitam o trabalho. As mulas suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves que denominamos ibis viajores são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem
as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Em O Livro dos Espíritos, nas questões 592 a 610, Allan Kardec dirige aos espíritos algumas dúvidas a respeito da alma dos animais. Através delas, tomamos conhecimento que os animais possuem uma inteligência, um princípio também independente da matéria, que lhe sobrevive ao corpo, ou seja, uma alma, ainda que diferente do homem em seu caráter evolutivo. Perguntado se os animais seguem uma lei progressiva, como os homens, os espíritos respondem que sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais os são também, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos. Mas eles são sempre inferiores e submissos ao homem. São para eles servidores inteligentes. E mais adiante acrescentam: é nesses seres que estais longe de conhecer totalmente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco, e ensaia para a vida, como dissemos. E de alguma sorte, um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida, ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período da humanidade. Repetidas vezes, somos informados que a vida nesta dimensão espiritual, onde está inserida a colônia espiritual, nosso lar, e a região umbralina, mais próxima da Terra, guarda grandes semelhanças com a vida em nosso planeta. O mundo material é um reflexo das regiões celestes. Os princípios que animam a vida em nosso orbe, delas se originam e a elas retornam. Os animais que ao longo dos milênios têm ajudado ao homem para sua sobrevivência e crescimento, ainda que sob maus tratos e mortes cruéis, continuam nossos companheiros em outros mundos. Também se preparando para a própria evolução, a exemplo de nós próprios, em outros momentos de nossa existência imortal. A vida se desdobra em vários planos, em diferentes níveis vibratórios, sempre abençoada em suas manifestações pelo grande arquiteto do universo. Uma boa reflexão a todos e uma boa reunião.